Tudo bom? Primeiro ano, então nós vamos estar corrigindo, conforme eu falei durante a semana, eu iria mandar a correção de algumas atividades. Página 32, a gente falando sobre verso e prosa, na página 32, os textos que temos aí, texto 1, texto 2 e texto 3. Então, a resposta da página 33, número 1. Claro que os textos têm formatos bem diferentes. O texto 1, resposta, o primeiro texto ele é escrito em versos. O texto, o segundo e o terceiro, ele é escrito em prosa. Essa é a diferença. Número 2, a resposta é não. E a relação entre a temática dos textos e a sua forma. Em literatura, o texto é uma construção singular, em que forma conteúdo e se relacionam por motivos poéticos próprios. O número 3 e o número 4 é pessoal. Aí nós vamos para a página. Espera aí um momentinho. Nós vamos para a página 36, para a gente fazer a correção da página 36. Agora responda as questões. Letra A, releia, né? Ela estava com soluço, então vocês deveriam estar relendo, né, o fragmento. Depois, que elementos são esses? Quais são os elementos? O narrador associa 3 elementos. O perfil da menina, segundo a interpretação, né, que ela está com soluço, ela ser ruiva e está de alguma forma submetida a uma claridade excessiva. Essa é a interpretação da letra A. Então, é a interpretação dos textos de Clarice Lispector. Letra B. A resposta é a primeira. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Agora, a justificativa. Nessa passagem, há uma fusão entre seções desagradáveis. O calor das pedras da rua que vibravam, coloca vibravam entre aspas, porque vai especificar que é a fala da mulher, né? Por causa da alta temperatura reforçada pela sensação visual do ar emitindo ondas que sugerem que o calor vibra e se espalha pelo ambiente. A cabeça da menina que flamejava, coloca entre aspas também, para especificar, que se assemelhava a uma labareda, uma chama alta, como se estivesse pegando fogo. Continuando, página 37, letra C, a resposta é pessoal. Letra D, a passagem do texto que vocês vão tirar tem que estar entre aspas, porque referente ao texto, não é a sua passagem, é o texto, fala do texto. Então, para especificar, coloca entre aspas, que fazer de uma menina ruiva com um soluço? Olhamo-nos sem palavras, olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Letra E. Ao final do segundo parágrafo, há 2 referências. Quais são? A primeira referência, na letra D, está assim. A primeira referência diz respeito a uma fala do narrador. Qual é essa fala? Bom, sobre o futuro da menina, quando ela se sentiria segura e o ponto de erguer, insolente, sem receios e poderosa, sua cabeça de mulher para enfrentar as dificuldades do mundo. Depois, a segunda refere-se a um objeto. Qual é esse objeto? A blusa de velha de senhora, que a menina carregava no colo. F. Explique com suas palavras o momento em que a menina olha o bacê pela primeira vez. Também é pessoal. A letra G também é pessoal, para vocês explicarem com as suas palavras também. H. A H também é a resposta pessoal. Vocês vão assinalar a alternativa abaixo e vão justificar por que vocês estão assinalando. A letra I também é pessoal e a letra J também é pessoal.
Página 38. É um texto de Vinícius de Moraes, é um soneto de contrição, o número 2, né? Que é o soneto. Então vamos ver. A. Resposta da letra A. O eu do poema compara o seu amor por Maria a uma doença que quanto mais se desenvolve, mais se intensifica. Então, quer dizer, a doença que ele faz a comparação da Maria, quanto mais ela fica doente, mais essa doença se intensifica. B. Na segunda estrofe do poema, o eu lírico utiliza uma série de metáforas para referir-se à saudade. Quais são essas metáforas? Então, vamos lá. As metáforas são criança, acalanto e berçando. Agora, que referência que ela faz? Faz referência ao universo infantil. Página 39. Releia. Não é melhor a presença que a saudade? Qual o sentido desse verso no contexto do poema? Bom, o verso remete à ideia de que a saudade alimenta o amor. Sem ela, o amor seria banalizado, quer dizer, sem a saudade o amor seria banalizado. Pode colocar também assim. D. Com base em sua reflexão sobre o texto, responda. Qual o sentido do título do poema? Bom, há uma distância entre o eu e a sua amada. Já começa por aí. Distância que, inclusive, motiva a escrita do próprio poema. Então, o sentido que é a ideia de contrição, isto é, de arrependimento, diz respeito ao fato do eu ter se distanciado de sua amada, tendo medo de perdê-la. Então, seria o distanciamento dele para sua amada e o medo de perdê-la. Pode colocar isso que está certo. Letra E. O poema lido foi escrito em versos e utiliza a linguagem figurada. Primeira estrofe trabalha a imagem do amor. De que trata a segunda estrofe? Justifique. Bom, primeiro vamos falar. Trata-se da saudade. Agora, justificando. O eu lírico, ele usa a linguagem da criança que vagueia para representar suas saudades. Como se sente perdido sem a amada. Então, é para dizer que ele está vagando sem a amada. Então, está totalmente perdido sem ela. Página 40. Na página 40, vocês deveriam estar fazendo a leitura, lendo a literatura que era Creonte e Antígona. Né? Esse aqui é Antígona e Creonte, era um argumento, ponto de vista, né? Aqui, é um trecho do livro Antígona. Qual o argumento usado por Creonte? O argumento de que, página 40, o argumento de que ao honrar Polínice, o irmão que lutou contra a cidade de Tebas, ela ofenderia Eteócles, o irmão que morreu lutando em defesa de Tebas. Essa é a resposta. 2. Que argumento Antígona usa para justificar a sua posição? Bom, ela usa que o reino dos mortos é igual para todos, ou seja, não distinguiria o comportamento dos irmãos, lutando em lados opostos. Quer dizer que o reino dos mortos seria a mesma coisa para todos, mesmo que eles estivessem lutando um contra o outro. 3. Creonte tenta demover Antígona. Então vamos ver qual é esse argumento aí que é indicado pela razão e emoção. Resposta. Indica pela razão. Creonte tenta convencer Antígona de que o irmão que, do ponto de vista de Creonte, agiu de modo injusto. Era um inimigo mesmo depois de morto. 4. Resposta. Falando sobre a argumentação, que ele rebate a argumentação. Antígona rebate essa argumentação como? Antígona ele usa a emoção para se contrapor ao tio. Afirma que não foi gerada para odiar, mas para amar. Ou seja, pouco lhe importa qual irmão estivesse certo, ela preservava por ambos. Então, quer dizer, ela amava os dois por igual. Não importava se um estava certo, se o outro estava errado. 5. Antígona trata de uma
dilema ético entre a lei do indivíduo. Bom, essa resposta daqui no final tá, utilize argumento e sua resposta é pessoal, tá? Esse daqui o 5. O número 6, o texto a qual ele se refere ao gênero literário, que gênero é esse? É um gênero dramático, uma peça teatral. Gênero dramático, uma peça teatral. 7. Qual é a característica que você pode usar nessa questão com relação à questão 6? O fato de aparecer o nome do personagem antes de cada fala e o fato de o texto ser todo dialogado, sem parágrafos narrativos. Então é a diferença aí. Esse aqui é um texto dramático, não um texto épico. Se fosse épico, seria narrativo, né, gente? Eu até mandei para vocês um vídeo explicando a videoaula. Número 8. Número 8 é para vocês justificarem a sua resposta. Na sua opinião, trata-se de um texto moderno ou antigo? Bom, aí vocês vão dar a sua opinião falando sobre esse texto, se é moderno ou antigo, e justificar a sua resposta indicando trechos do texto. Bom, você pode dizer que o texto, primeira coisa, que esse texto aqui é antigo. E você pode falar dos aspectos culturais presentes nesse texto aqui, como, por exemplo, alerta a respeito da necessidade da contextualização do texto em relação à cultura em que foi concebido. Vocês poderiam estar falando sobre a cultura em que foi concebido esse texto.